fazer a nossa bolsa, nós vamos precisar de tesoura, uma agulha de tapeçaria. Eu não sei o número da minha, mas é um tamanho grande que cabe o fio de malha aqui dentro. Então, procurem uma que tenha essa bundinha aqui, ó, bem larguinha. Fita métrica. Eu uso a agulha número 7 para fazer trabalhos com fio de malha, tá bom? Então, usem a agulha que vocês já estão acostumadas a usar de acordo com a tensão do ponto de vocês. Eu vou utilizar um fecho com couro, um fecho costurável, pode usar aquele só de costurinha, ou esse que tem um corinho em volta. Eu vou usar aqui, tô na dúvida se eu vou usar a cor preta ainda, tá? Mas eu trouxe aqui pra mostrar pra vocês o estilo do fechinho. Ele vende lá no Atelier Fer, tá bom? E um fio de malha, eu estou utilizando aqui o 25 milímetros da Fischer. Essa cor que eu tô utilizando aqui é a Cappuccino. O meu tem um negócio aqui no meio, porque ele não é o fio premium mesmo da Fischer. Ele é da malha selecionada deles. Eu tô fazendo um teste pra ver como é que é essa área deles da malha selecionada. Então, se vocês quiserem depois, posso trazer um review do que eu achei de trabalhar com esse fio. Ele é o mesmo acabamento da Fischer, mesma cor, mesmo fio, mesmo tudo, gente. Só que ele pode ocorrer variações aqui dentro, pode ser um pouco mais fino em algum momento, um pouco mais grosso em outro, pode ser que tenha alguma manchinha. Então, ele é uma malha selecionada, não é aqui eles colocam no mercado e que eles estão sempre mostrando, é que eu tô sempre trazendo, mas é a mesma qualidade impecável da Fischer. Então, usem o 25 milímetros que eu estou falando, tá bom? Que é a malha premium deles. Eu vou fazer o teste com essa daqui e vou trazer um review se vocês quiserem, pra gente conhecer esse outro lado também. Vamos lá? Nós vamos começar fazendo um cordão de correntinhas que seja o dobro, mais ou menos, do tamanho que a gente quer para nossa peça. Então, vocês vão entender um pouquinho melhor quando eu finalizar aqui. Eu vou fazer mais ou menos 25 correntinhas, que vai chegar no tamanho ideal para mim. Fiz aqui o meu cordão de 25 correntinhas. E como que a gente vai trabalhar? A nossa peça vai ser trabalhada assim, crescendo. E depois, nós vamos virar assim, para fazer o tamanho dela, tá bom? Não se assustem, esse tamanho aqui parece pequenininho para uma bolsa, mas não é. O que acontece? A gente fez aqui um cordão de correntinhas. Ele tá com mais ou menos aqui, ó, uns 22 centímetros. Esticando, ele chega mais ou menos a 30, que é o que eu quero. O que acontece quando a gente vai colocar os pontos baixos, ele vai aumentar. Então, faça cordão de correntinhas, faça a primeira carreira em ponto baixo, igual eu vou ensinar agora, e vira. Se ficar no tamanho bom, vamos continuar. Se não, desmancha, aumenta um pouquinho mais, até chegar no tamanho que você deseja. Depois que eu faço esse meu cordão de correntinhas, eu sempre subo mais uma correntinha para representar o primeiro ponto baixo, porque eu nunca trabalho esse primeiro ponto aqui sozinho, tá? Ele é sempre com uma correntinha. Então, aqui como se fosse a nossa base do primeiro ponto, e aqui o nosso primeiro ponto, representado pela primeira correntinha. Então, eu começo trabalhando aqui na terceira correntinha. Só que diferente das outras vezes, eu não vou pegar aqui na correntinha, eu vou pegar atrás dela, ó. Atrás dela tem um nozinho, ó, primeira, segunda, terceira, ó. Tem bem um nozinho aqui, ó. Tá vendo esse nozinho? É nesse nozinho que a gente vai trabalhar, tá bom? Então, vamos vir aqui no nosso primeiro nozinho, introduzir a nossa agulha e fazer um ponto baixo nesse nozinho. Então, tenho dois pontos baixos aqui, um, dois. Vou vir no próximo nozinho, ó. E ponto baixo. Novamente, bem aqui nesse nozinho, ó. Nossa correntinha tá aqui. Se a gente vira ela, tem esse nozinho. E a gente introduz, pega o fio do novelo, passa e puxa. Vamos trabalhar assim por toda essa carreira, pegando nesses nozinhos. Cheguei aqui no final da carreira e eu sempre conto essa minha primeira correntinha, né, que seria o meu nozinho, como correntinha. Então, se você não conta, você vai acabar fazendo uma correntinha a mais, né, porque você vai ignorar essa e vai puxar para ela virar um nozinho.
E se você conta, aqui não tem um nozinho muito bem atrás. Então, eu pego aqui ela do jeitinho que eu consegui. Tem mais ou menos um nozinho, mas ele fica bem chatinho de pegar. Então, introduz nela e pronto, ó. Ajusta e temos aqui o nosso cordão. Agora, ó, você pode ver que ele já cresceu, não tá daquele tamanho que tava antes. Eu vou girar o meu trabalho e nesse meu primeiro espaço de ponto, eu vou fazer um ponto baixo, sendo que eu já vou esconder esse fio, tá? Se você quiser esconder depois, não tem problema. Então, o que eu faço? Eu trago esse fio aqui por baixo, ó, pra perto da minha agulha. E conforme eu vou fazendo os pontos, eu vou escondendo ele. Então, aqui eu pego nesse primeiro espacinho de ponto, introduzo a minha agulha. O meu fio tá aqui passando por cima da minha agulha também para esconder. E aqui tá o fio do novelo. Então, eu pego, puxo o fio do novelo, levanto e faço um ponto baixo, que é o meu primeiro ponto da segunda carreira. Feito isso, eu vou trabalhar agora nesses nozinhos também, aqui da frente do meu ponto baixo, no caso das costas, né, do ponto baixo. Então, eu vou pegar, ó, vou pegar esse nozinho, eu pego com a ponta da agulha, ó, peguei esse nozinho, vou pegar esse fio aqui, ó, que eu vou esconder, vou botar junto. E o fio do novelo, ó, fio do novelo. Fio que eu vou esconder, fio do novelo. Vou pegar o do novelo, vou passar, levantar, ponto baixo. Feito aqui esse segundo ponto baixo, a gente vai vir nesse nozinho do lado, vai entrar com a nossa agulha, pegar esse fio também para esconder e fazer mais um ponto baixo. No próximo nozinho, eu gosto de introduzir a agulha assim, ó, com a pontinha dela, que já ajuda a pegar o nozinho. Então, ó, peguei o nozinho, ponto baixo. Próximo espaço, nozinho, ponto baixo. Já escondi meu fio aqui, ó. Ó, próximo, nozinho, laça, puxa, pega, passa. E a gente vai fazer trabalhando nesses nozinhos até o final da nossa carreira. Cheguei aqui no meu último ponto e ele também tem esse nozinho aqui, que ele foi a nossa correntinha, lembra? Então, introduzo aqui, puxo e ponto baixo. Agora, eu vou virar meu trabalho, vir nesse primeiro ponto e fazer um ponto baixo. E nessa outra carreira, eu também vou trabalhar nos nozinhos. Então, eu venho aqui nesse primeiro nozinho, introduzo a minha agulha e faço um ponto baixo. Vou no próximo nozinho, ponto baixo. Próximo nozinho, ponto baixo. E eu vou fazer isso por infinitas carreiras, porque vai dar esse aspecto aqui, olha, de ponto baixíssimo, né? O que parece, ele parece um ponto baixíssimo na nossa peça. Cada vez que a gente virar e fizer os pontos trabalhando aqui nesses nozinhos. Então, vamos fazer isso por várias carreiras, tá bom? Por quê? Porque a gente já sabe que esse aqui é o tamanho da nossa peça dobrada, tá bom? Vai ser o tamanho da nossa peça dobrada. Então, a gente precisa fazer o comprimento dela. Então, vamos fazendo essas correntinhas assim, subindo e virando, trabalhando nos nozinhos até chegar no comprimento aí, na largura que a gente quer da nossa clutch. Eu vou fazer e depois eu volto e mostro pra vocês quantos centímetros ficou. Lembrando, gente, que vocês podem aumentar esse tamanho aqui, tá bom? Basta vocês aumentar as correntinhas iniciais. A minha ficou desse tamanho porque eu quero uma carteira. Então, pra mim, esse tamanho aqui tá ótimo. Mas se vocês quiserem fazer maior pra usar como uma bolsa lateral, fiquem à vontade, tá bom? Não tem regra aqui de quantas correntinhas precisam ser. Façam do tamanho que vocês quiserem e vão fazendo esse ponto baixo pegando no nozinho que vai dar o mesmo efeito.
Cheguei aqui no final e a minha peça tá medindo cerca de 21 centímetros. Então, agora, ó, e aqui tá com 29, quase 30. Aqui agora eu vou dobrar ela e nós vamos costurar as laterais. Nessa primeira correntinha aqui, eu vou puxar esse meu fio, que foi da finalização da carreira. Puxei. E agora eu vou alinhar os pontos. Eu vou começar a trabalhar com pontos baixíssimos. Então, eu vou no próximo, introduzir, pegar de um lado e do outro, puxar o que vem do novelo e fazer um baixíssimo. Introduz dos dois lados, baixíssimo. Introduz dos dois lados, baixíssimo. Cheguei aqui no final, eu vou fazer uma correntinha, vou cortar o meu fio e puxar. Vai formar esse nozinho. E com a ajuda de uma agulha de tapeçaria ou com uma agulha de crochê menor, eu vou começar a esconder esse fio. Então, eu vou vir por aqui, ó. Não tem um jeito muito certo, ó. Eu só gosto de passar mais algumas vezes aqui. E vou escondendo o fio. Agora, eu vou fazer a mesma costura do outro lado. Só que como a gente não tem aquele finalzinho, né, da nossa carreira, eu vou pegar aqui as duas alcinhas. Isso aqui é bem na pontinha, ó. Vou passar o meu fio. Vou fazer um nó. Vou vir aqui e começar a fazer os pontos baixíssimos. Feito isso, você pode pensar que a nossa bolsa está pronta, mas não, nós vamos virar ela agora. Então, viramos ela, isso mesmo, vamos trazer o lado de dentro para fora. Então, viramos. E agora, a gente vai trabalhar aqui em cima, fazendo uma carreira de acabamento, tá bom? Então, você pode introduzir o seu fio num espaço aqui. Se você quiser, pode utilizar uma agulha menor, 6 para isso, para ficar bem mais juntinho. Vou introduzir aqui, ó, na lateral, para ficar um acabamento mais disfarçado. Gosto de introduzir o fio e pegar aquele que tá soltinho e trazer por dentro da argolinha, para dar um nozinho. E aí, depois eu venho no mesmo lugar para fazer uma correntinha. Fiz aqui minha primeira correntinha e agora a gente vai trabalhar pontos baixos. E já vamos escondendo esse fio. Então, eu vou vir aqui antes dessa argolinha, bem mais aqui embaixo, porque se a gente pegar aqui em cima, ela acaba dando um buraco, ó. Fica um buraco aparente. Então, pega mais aqui embaixo. Peguei a primeira argolinha, não vou fechar o ponto baixo, vou vir do lado do relevo, pegar, levantar e puxar. Fiz um ponto baixo com diminuição. Vou vir aqui novamente, esse relevo, um antes, um depois, ponto baixo com diminuição. Um antes, um depois, fecho ponto baixo. Um antes, um depois, fecho ponto baixo. E eu vou fazer isso por toda a minha volta. Chegando aqui na nossa lateral, a gente vai fazer bem aqui no centro um ponto baixo normal, ó. E vamos continuar fazendo as diminuições no próximo relevo.
ok? Então, aqui vai ficar uma diminuição, um ponto baixo normal, e voltamos à diminuição até chegar lá no final. Chegando aqui, onde a gente fez a nossa primeira correntinha, a gente vai fazer um ponto baixo, tá bom? Porque ela tá bem escondidinha. Então, a gente vem aqui e fecha com o baixíssimo. E agora, a gente pode ir fazendo toda uma carreira de baixíssimos. Então, você deixa essa carreira assim, bem mais soltinha, tá bom? E vamos fazendo baixíssimo para finalizar. Chegando aqui no final, nós vamos cortar o nosso fio, puxar, trazer ele no próximo ponto aqui para trás, arrematar aqui dentro, vou usar uma agulha menorzinha, só para conseguir trazer ele. Eu gosto de trazer, ó, pode trazer, antes de fechar essa laçada, eu dou um nozinho e começo a esconder ele aqui dentro. E a nossa bolsa agora sim tá quase pronta. A gente só precisa colocar o fecho. Você pode colocar aquele fecho estilo lapela, que fecha assim. Você pode colocar um fecho de imã, de costurável, daquele pequenininho. Pode colocar algum outro, que seja assim, nesse estilo de fechar assim também. Eu vou colocar esse aqui que eu comentei com vocês. No início do vídeo eu mostrei o preto, mas eu já consegui um marrom para combinar com essa cor. Então, eu vou costurar ele assim na bolsa. E para isso, eu vou precisar de um pouquinho de fio. E eu vou cortar esse meu fio no meio, para ele ficar mais fino e ficar melhor de passar ali no furo que tem o meu fecho. Então, vou cortar aqui, já vou cortar a parte do segundo fechinho, tá bom? E aí, eu volto para ensinar vocês a colocarem, ó. Cortei aqui os pedacinhos de fio para botar no meu fecho. E eu vou simplesmente introduzir com uma agulha menor ou de tapeçaria e puxar esse fio lá para trás, ó. Dos dois lados. E vai ficar assim. Com a parte de amarrar aqui para trás, tá bom? Feito o nossa passagem de fio, nós vamos vir aqui para nossa bolsa, alinhar onde a gente quer, ó, o nosso fecho. E introduzir. Então, aqui é o meio da minha bolsa. Então, aqui vai ficar o meu fecho. Eu vou vir com a parte dele, bem aqui, e eu vou puxar esse fio pro lado de fora mesmo, ó. Vou vir aqui com a agulha pela parte de trás e levar esse fio pra fora. A mesma coisa, esse aqui, levar esse fio lá pra fora. E aqui também. Vou vir com a agulha pela parte de trás. Levar esse fio. Feito isso, eu dou um nozinho. Eu gosto de trazer ele bem pertinho um do outro, para não aparentar. Então, se ele saiu longe, traz ele para pertinho um do outro. Ó. Que esse nozinho, ele acaba ficando escondido, ó, no meio dos pontos. E quem olha de trás nem percebe. Então, eu pego esses dois fios, levo pra frente, de novo.
e trago ele para perto do fecho. Se ele sair longe, traz para perto do fecho. Por quê? Porque aqui eu vou dar outro nozinho. Então, aqui por dentro, ó, eu vou dar outro nozinho. E agora eu escondo esse restinho de fio por dentro dos outros pontos e arremato com cola e corto. E venho com o próximo. Posso até fechar aqui, ó. E vou fazer a mesma coisa que eu fiz do outro lado. Vou puxar os fios, dar um nozinho e no final eu vou arrematar. E a nossa clutch está pronta. E agora é o momento que você vai enfeitar ela com uma alça. Eu recomendaria aqui uma alça corrente, ou talvez uma alcinha de mão. E também com a sua etiqueta. Eu tenho aqui a minha, na versão em couro. Colocaria ela bem aqui, para a bolsa não ficar totalmente lisa. Mas eu sou apaixonada nessa pequenininha aqui, ou até na versão dela retangular, em metal. Então, ficaria linda. Essa aqui é da Corarte, eu não tenho ela com a minha logo, mas pensa, que coisa linda que ficaria. É isso, se você gostou dessa aula, deixe seu like e deixa aqui nos comentários o que você achou.